alegria estar com vocês e ver os homens dessa igreja, homens valiosos, valorosos. Homem que é homem, não bebe mel, mastiga abelha. Amém? Vamos repetir, homens? Homem que é homem, não bebe mel, mastiga abelha, cabra macho. Amém? Deus chamou o homem para fazer diferença. E as mulheres são essa joia preciosa que Deus nos deu, que fez para a glória dele. Joyce Meyer diz o seguinte, que depois que Deus fez os homens, aí Deus pensou assim, eu posso fazer algo melhor. E aí fez as mulheres. Amém? Amém ou não amém? Está vendo? Discorde delas para ver o negócio. Lá em casa tem uma pessoa que está sempre certa, é a minha mulher. E um que está sempre errado, adivinha quem é? Sou eu. Queridos, vamos abrir Lucas capítulo 24. É uma alegria poder estar aqui. Essa igreja é uma alegria. Pastor, pregar aqui é tão bom. Eu depois vou me candidatar para ser seu pastor auxiliar, viu? Queridos, Lucas 24, nós vamos falar sobre caminhar com Cristo. Lucas 24, do verso 13 em diante, até o 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E dava mais ou menos assim uns 30 quilômetros, viu, irmãos, a distância. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa,
Tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar? Eu quero pedir que você conserve a sua Bíblia aberta. A gente vai passear aí pelo texto e vamos estar mastigando esse texto tão profundo da palavra de Deus. Amém? Senhor, fala conosco também nessa hora. O Senhor já ministrou através dos cânticos, ministrou através daqueles que ministraram durante o cântico. O Senhor nos abençoou já profundamente nessa noite. Agora, Deus, fala também nesse momento. Nós imploramos, não permita, Pai, que ninguém saia daqui sem ouvir a Tua voz nessa hora. Ache cada um aonde quer que esteja, Pai. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, é interessante que quando a gente lê esse texto, nós percebemos 3 aspectos profundos. Primeiro, esses dois não eram dos apóstolos. Observe que o texto diz aqui que eles voltaram, foram para Jerusalém. No verso 33 diz que eles acharam reunidos os 11. Por que os 11? Não eram 12? Porque Judas já tinha suicidado, né? Então estavam ali os 11. Interessante que esses dois não eram daquele time seleto, mas eles eram especiais. Para Jesus ir ao encontro deles, no caminho de Emaús, eles eram pessoas especiais. E o primeiro aspecto que eu queria observar com você é o seguinte: às vezes você chega na igreja e diz: eu não sou do grupo de louvor. É um grupo tão especial, né? Aquelas meninas que dançam aqui, eu queria até subir para dançar com elas também aqui, né? Mas eu corri o risco de cair aqui e precisar do SAMU me levantar. E aí eu não sou pastor, não sou auxiliar, eu não sou... Mas, queridos, nós precisamos observar o seguinte, que seja quem for você é especial para Jesus. Sabe por que Jesus foi ao encalço desses dois? Porque ele precisava se revelar a esses dois de uma maneira íntima, de uma maneira especial. E às vezes nós achamos que Jesus só se revela a quem é destaque, a quem tem uma função especial. Quem é diácono, diaconisa, quem é do ministério de louvor, do ministério de dança, quem é líder de departamento, quem está em alguma área de destaque. E às vezes você chega diante do trono da graça de Deus e diz: ô Senhor, quem sou eu? Eu estava pregando na Paraíba, numa cidade tão agradável chamada Sapé, a terra do abacaxi, né? Lá na Paraíba, que aqui para a gente é a Serra das Russas, né? E eu estava pregando lá e tinham 2 senhorizinhos já de idade, conversando, e eu notando o seguinte, que eu estava pregando, e quando eu aumentava o volume de voz, eles aumentavam a conversa, para um ouvir o outro. Aí eu notei que os dois tinham um problema de audição, porque um chegava perto do ouvido do outro e falava, e eu aumentava o volume para pregar, e eles aumentavam para conversar. Aí eu usei uma técnica que a gente usa, que é a técnica do silêncio. Aí eu disse: e aí, Jesus? E fiquei calado. Aí o outro virou e disse: tá vendo? É, porque eu falei. Aí eles se ouviram. E aí
olhou um para o outro assim, baixaram a cabeça e não falaram mais nada durante o culto. E disse: consegui. Aí terminou o culto, eu fui para a porta, vieram me cumprimentar. Olha, perdoa nós, que nós estava ali proseando e tal, e tererê, tarará. Agora, nós queria dizer uma coisa para o senhor. Eu falei: pois não. Nós descobrimos um horário para orar, para Deus nos ouvir. Eu falei: nós ora de madrugada. 3 da manhã, ele lá na casa dele, eu na minha, a gente ora. Porque aí, Deus ouve a gente. Que é 2 homens tão simples quanto nós. Aqui dessa cidadezinha pequena, no interior da Paraíba. Quando é que Deus vai achar um tempo para ouvir nós? Aí nós oramos às 3 da manhã. Aí eu pensei: eu vou ficar calado, não vou dizer que 3 da manhã o Japão está acordado, a Coreia está acordada, a Austrália, a China, né? Não vou falar nada, senão eles vão desistir de orar. Sabe, às vezes nós somos como aqueles 2 irmãozinhos. Nós achamos que nós precisamos de driblar as outras pessoas para Deus ter tempo para a gente. Billy Graham, pregando numa cruzada evangelística, o grande evangelista Billy Graham, que já faleceu, ele estava pregando no estádio ali na Alemanha, e ele disse uma frase que até hoje ela ecoa. Ele disse o seguinte: você e Deus são a maioria. E ele diz: porque ao seu lado está Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, anjo, arcanjo, serafins e querubins. Aleluia! Billy Graham deixou um livro escrito chamado Anjos, onde ele descreve toda a hierarquia celestial. E é interessante que quando ele disse isso, as pessoas ficaram impactadas. Você e Deus são a maioria. Porque, queridos, não há ninguém mais importante para Deus do que você. Efésios capítulo 2, no verso 10, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E a palavra feitura, que aparece em Efésios 2, no verso 10, na língua grega, é a palavra poemê. E poemê deu origem à palavra poema. Quer dizer que você e eu somos um poema de Deus, feitos de uma maneira extremamente especial e particular. Cada detalhe da sua vida e da minha vida foi planejado por Deus, amém? Sabe, eu tive o privilégio de ouvir pessoalmente Nick Fujinic. Você lembra dele? Aquele irmão que é missionário, viaja o mundo pregando o evangelho, ele não tem os 2 braços, nem tem as 2 pernas. E eu tive o privilégio de ouvir aquele homem pessoalmente. E ele diz que, no início da sua conversão, ele cria tanto no poder de Deus, acreditava tanto, que ele mandou os pais dele comprarem um par de sapato, que ele acreditava que Deus ia dar 2 pernas a ele. E até hoje não deu. Só que ele, durante o transcurso da vida dele, descobriu que Deus o tinha feito daquela maneira para o louvor da glória dele. E ele tem viajado o mundo, e acredite, eu tenho lido sobre ele, e ele diz que Deus já o usou, principalmente na Índia, para curar várias pessoas, mas ele mesmo nunca teve pernas e nem braços. Agora casou com uma mulher belíssima, e ele tem 3 filhos com essa mulher, um homem sem pernas e sem braços. E, queridos, porque ele entendeu que ele foi feito de uma maneira muito especial para Deus. Sabe, nós somos especiais. Quando Jesus ressuscita, ele vai lá no lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia, e ele vai lá para poder ter um tempo especial com Pedro. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, lembra disso? E aí Jesus, para cada vez que Pedro negou,
Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Segunda vez: Pedro, tu me amas? Terceira vez: Pedro, tu me amas? Mas quando a gente vai para o grego, a gente entende a pergunta. No grego, Jesus vira e diz assim: Pedro, tu me agapao? Aí Pedro responde: Senhor, eu te filéu. Aí ele pergunta a segunda vez: Pedro, tu me agapao? Ele diz: Senhor, eu te filéu. E a terceira vez Jesus diz: Pedro, você me filéu mesmo? Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, eu sou somente teu amigo. Sabe, ágape, agapau, quer dizer amor de Deus, o amor que renuncia a tudo pelo outro, o amor que está pronto a dar a própria vida pelo outro. Esse é o amor ágape, é o amor de Deus. Aí Pedro responde: Senhor, eu sou teu amigo. Filéu é amor família, familiar, amor de amigo. E aí Pedro responde: Senhor, eu te filéu, eu sou teu amigo. E aí a segunda vez Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ágape, ou no grego agapao, você me ama com aquele amor com o qual eu te amei? E ele responde: Senhor, eu sou teu amigo. E a terceira vez Jesus disse: Pedro, você é amigo de verdade? Amigo, amigo. Porque amigo não abandona o amigo. Amigo não trai o amigo. Amigo não envergonha o amigo. Amigo não dá as costas na hora de maior necessidade. Você fez tudo isso, Pedro. Ele disse: Senhor, eu sou amigo. Mas a resposta no grego, ela tem uma força interessante. O verbo que antecede dá a ideia assim, dele está dizendo: Senhor, amigo. Sabe, ele não está dizendo: eu sou amigo, aquele amigo. Eu sou amigo. Aí Jesus diz: você foi sincero, você curou o que você fez, então pastoreie o meu rebanho, vá cuidar. Existe agora verdade no seu coração. Sabe, amados, Jesus é assim, ele identifica a gente e vem até a gente. Ele foi lá atrás daqueles dois homens. Interessante que Jesus identificou que eles não estavam acompanhados de mulheres, de amigas, de parentes, de familiares. Eles estavam sozinhos, eles precisavam estar sozinhos. E Jesus faz assim com a gente. Ele sabe o momento exato, a hora exata, o tempo certo de chegar até nós, de nos alcançar, de projetar o seu amor, a sua graça sobre a nossa vida. E quando nós estamos muito tumultuados, muito angustiados, mas nós não temos um tempo para estar sozinho com Ele, Ele cria essas circunstâncias. Ele é maravilhoso. Amém? E ele vai lá ao encalço daqueles dois homens e convive com eles. Sabe, o texto é tremendo. Diz assim, observe bem aqui no verso 14, Lucas 24, 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Vejam, todas as inquietações que havia na mente deles, no coração deles, Jesus vai abordar. E aí Jesus primeiro ouve, Jesus se inteira do que está acontecendo, ele se conecta à angústia do coração deles. Ele faz isso com você. Ele se conecta à sua angústia. Sabe, eu não sei o que está havendo com você, na sua família, na sua casa, mas Jesus, ele se conecta com você, com as suas angústias, com o seu sofrimento, com as dúvidas do seu coração. Sabe, eu tive um derrame externo. Botei muito sangue pela boca, pelo nariz. Foi um momento muito difícil na minha vida. E minha esposa me socorreu e ela me levou para o hospital da Unimed, para emergência. E eu ia com o vidro do carro aberto, ela dirigindo, e eu ali jorrando sangue, esguichava assim o sangue. E quando cheguei lá no hospital da Unimed,
Ela saiu gritando do carro: socorro, socorro, meu marido, socorro. E aí veio 2 paramédicos, enfermeiros, e me pegaram e me botaram logo numa cadeira de rodas, me levaram lá para dentro e entraram gritando: alguém atenda aqui, esse homem está morrendo. E aí tinha uma médica lá dentro, uma neurologista, e ela saiu e disse: o que foi? Esse senhor aqui está. Quando ela bateu o olho e disse: é o meu pastor. Aí veja como Deus é providente. Ele já tinha colocado ela lá. E aí ela parou tudo e corre aqui e tal, e faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Já deu as ordens e me colocaram no local, e ela veio me atender e tal. E minha esposa saiu por lá de fora, e ela virou para a médica, principalmente quando identificou que era a minha ovelha. Ela saiu para fora e disse, ela chegou para a médica e disse: eu vou lá ligar para informar meus filhos. E quando ela chegou do lado de fora, ela pegou o celular e ela começou a ligar, e ela viu uma mendiga vindo na direção dela. Ela disse: mas meu Deus, numa hora dessa, esse povo importuna demais, já vem pedir uma hora dessa. E aí a mendiga chegou, pegou no queixo dela e disse: não temas, estou cuidando do seu marido. E aí minha esposa ficou chocada, pasma. E aí aquela mendiga virou as costas e saiu. Aí minha esposa terminou, alguém atendeu o telefone, ela falou, quando ela voltou: cadê a mendiga? Aí tinha um vendedor de picolé, ela chegou e disse: olha, cadê aquela mulher que estava pedindo aqui? Não, senhora, não tinha ninguém pedindo aqui, não. Aí tinha um pipoqueiro, ela chegou e disse: olha, cadê aquela mulher que estava pedindo aqui? Não, não tinha ninguém pedindo aqui, não. A gente está aqui há muitas horas, não tinha ninguém pedindo aqui. Aí minha esposa desabou a chorar. Sabe, no caminho de Emaús, Deus mandou uma mendiga, um anjo em forma de uma mendiga. Porque se fosse uma outra pessoa que representasse algo diferente, aí minha esposa poderia ter outra reação. Mas simplesmente não existia. Foi o anjo que Deus mandou. Um anjo que Deus mandou para consolar a serva dele. Minha esposa entrou chorando. Eu já estava medicado. Ela chegou lá dentro e disse: querido, você não vai morrer agora. Deus mandou um anjo para falar comigo. E ele disse: não temas. Sabe, queridos, seja qual for a estrada em que você estiver, o caminho de Emaús que você estiver, Deus está ali. Ele botou uma neurologista, uma neurocirurgiã, minha ovelha, para me esperar ali, porque Deus sabia o que eu ia passar, e mandou um anjo para consolar a minha esposa. Sabe, Deus vai mandar a palavra para o seu coração, para a sua vida. Ele vai mandar a provisão, Ele vai mandar o suprimento, Ele vai derramar graça na sua vida, em nome de Jesus. A hora que você mais precisar, Deus vai estar contigo, como Ele sempre esteve, como Ele sempre está. Amém? Sabe, queridos, em segundo lugar, um outro aspecto que me chama a atenção no texto aqui, eles iam conversando nada mais, nada menos do que com Jesus. E sabe, amados, às vezes nós esquecemos que nós estamos com Jesus e Ele está conosco. Amém? E parece às vezes que a gente só está com Jesus quando está no culto, quando está numa reunião de oração, quando está num momento especial de atividade na igreja. Mas, meu querido, você está com Jesus a cada momento, em cada lugar, porque mais do que você está com Ele, Ele está com você. Sabe, a palavra diz: jamais te abandonarei. Sabe, eu me encanto muito, eu tenho adquirido um costume, depois que eu li
sobre a vida de Billy Graham. Billy Graham comenta que ele lia todos os dias 5 salmos e o Provérbios do dia. Provérbios do dia, porque Provérbios tem 31 capítulos. Um capítulo para cada dia do mês. E eu adquiri esse costume. Então eu já li Provérbios mais de 180 vezes. E eu sempre digo, Senhor, eu ainda não sou sábio, eu preciso ser sábio. E Provérbios, Billy Graham dizia que Deus nos ensina a nos relacionar uns com os outros. E Salmos, Deus nos ensina através dos Salmos a nos relacionarmos com Ele. Salmos é a forma de Deus nos ensinar a relacionar com Ele. E no Salmo 34, então eu leio 5 capítulos de Salmos por dia, todo dia, e o Provérbios do dia. E assim como Billy Graham diz que é o de jejum dele, é o meu de jejum. É aí que eu começo o dia. Depois que eu leio 5 salmos, e aí eu leio Provérbios, aí eu vou. E aí você diz, e quando chega no Salmo 119? Aí eu leio só o Salmo 119. Às vezes eu leio mais. Mas Salmos 34 diz assim, olha bem o que diz o capítulo 6, Salmo 34, verso 6 e os 7 e 8. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Todas. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Eu estava na Coreia e a gente estava andando com um grupo de pastores do Brasil, e aí estava lá um pastor muito engraçado, ele é pastor lá em São Paulo, e a gente andando e ele tropeçou. Aí ele virou e disse, ó, pode vir comigo, mas para de empurrar. Aí eu virei e disse, olha, ninguém te empurrou aqui não. Ele disse, é os anjos. Os anjos, mano, estão colados comigo que fica de vez em quando me empurrando. Veja, o texto não diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor? Acampa-se. Ou você acha que a Bíblia mente? Alguém aqui acha que a Bíblia mente? O que está escrito aqui é mentira? Então tem anjos. Sabe, eu tenho um cunhado que é meu cunhado e cunhado de Raimundo. Raimundo é meu concunhado, viu, gente? Eu sou casado com a irmã, aliás, sou casado com a irmã da esposa dele. E nós temos um cunhado chamado Josias. E ele estava saindo de Caruaru há muitos anos atrás, há mais de 30 anos, num Fusca, naquela época, né? Que a maioria começou com Fusca. Quem aqui começou com Fusca? Igual eu aqui. Eita, essa turma é feliz, né? Quem dirigiu um Fusca é quem usou bamba, que chute, né? Eita, gera. Eu usava bamba, conga. Aí depois eu melhorei, aí comprei um quichute. Era, né? Aí ele estava indo de Caruaru para Agrestina. E numa curva, ele perdeu o controle do carro. E o carro saiu para a ribanceira e virou de ponta cabeça. E aí 2 sitiantes que estavam próximos correram e vieram socorrer ele. E quando chegaram, disseram, moço, cadê aquele homem bonito, alto, que estava dentro do carro com o senhor? Ele disse, não tinha ninguém não, eu estou sozinho. Não, tinha um homem aqui, alto, bem bonito. E aí ele ficou pensando, vieram por causa do homem, não foi por minha causa não. Era um anjo. Era um anjo. Sabe, eu fui pastor lá em Bom Conselho de Papacaça, depois de Garanhuns. E eu vim pregar numa igreja em Garanhuns, e aí eu preguei exatamente sobre a presença de Deus ao nosso lado. E aí um presbítero me procurou e disse, pastor, eu quero contar uma história para o senhor, mas eu queria dizer para o senhor, eu não sou um homem de mentira. Esse presbítero já faleceu, um homem muito respeitado na comunidade.
muito respeitado. Ele disse: pastor, morreu um membro da nossa igreja lá no sítio, em tal lugar assim, assim. E de lá para a rodagem, que eles chamam rodagem, a pista principal, que não era na época asfaltada, era só, passava a máquina. E ele disse: pastor, a gente vinha carregando, e não sei se vocês sabem, mas um defunto, ele pesa muito, pesa mais do que uma pessoa normal. E pastor, aqueles caminhos da roça, aquele que só passa uma pessoa, a gente vinha em fila e vinha trazendo ele numa rede. Então é um pau, a rede amarrada numa ponta e na outra, e o defunto ali. E chegou uma hora, pastor, que ninguém aguentava mais, porque o lugar tinha muitas subidas e descidas, e a gente botava toalha no ombro, botava pano, e aquilo já estava insuportável. E chegou uma hora, pastor, que apareceram 2 homens bonitos, altos, e viraram e disseram: nós somos enviados para ajudar vocês. Aí eles disseram: tá. Apareceram assim do nada. Aí pegaram, botaram aquilo no ombro e carregaram, não pararam um momento para trocar, para outra pessoa revezar, e levaram até o cemitério. E quando chegou lá, eles colocaram o defunto ali ao lado da cova, e aí nós oramos, e quando nós oramos, que abrimos os olhos, que deu os homens, ninguém mais viu, sumiram. Sabe, queridos, anjos existem, amém? Eu só fico triste, pastor, porque todo anjo é alto e bonito, já vi que eu nunca vou ser anjo. E aí, resultado, aqueles anjos foram enviados. Sabe, amado, Deus vai enviar mensageiros na tua vida, anjos na tua vida, pessoas para te abençoar. Sabe, aquela pessoa que vai no caminho de Emaús da tua vida, no momento em que você está desanimado, sem forças, e o Senhor Jesus vai mostrar para você que Ele sempre esteve contigo, que Ele nunca te abandonou. O texto de Salmo diz: meus amados, olha que coisa tremenda, o verso de número 10, Salmo 34, 10, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém? Sabe, aquele momento que você diz: Deus, eu simplesmente não tenho mais forças, não tenho. Sabe, nós chamamos uma pregadora para a nossa igreja, para o Ministério de Mulheres de Honra, e Marisa, não sei quem aqui, as mulheres conhecem ela se locomove numa cadeira de rodas, paralítica, perdão. Ela foi tetraplégica, mas Deus deu movimentos a ela nos braços, para ela tocar e cantar. Marisa toca e canta divinamente. E Marisa numa cadeira de rodas, ela ficou assim por causa de poliomielite, aquela doença que a da infância, como é que chama? Isso. E aí ela ficou paralítica. E Marisa, chegou um momento que todos os familiares que cuidavam dela foram morrendo. E chegou um momento que ela disse: Deus, eu não tenho ninguém para cuidar de mim. Deus, me dá um marido. Você que é solteira, diz assim: oh Deus, eu quero tanto um esposo. Sabe, Marisa numa cadeira de rodas. Ela foi para a praia de Boa Viagem, ela tinha gente que ajudava ela a montar, desmontar a cadeira, e aí ela pediu para ficar só ali orando. E chegou olhando para o mar e disse: Deus, me dá um marido. E aí as pessoas que ouviam ela orar assim diziam: meu Deus, vai ser tão difícil. Como é que pode? Uma mulher numa cadeira de rodas, o que ela tem para oferecer a um homem? E ela orava assim: eu queria um homem para cuidar de mim. E aí ela adoeceu. E uma membro da igreja dela chamou
um pastor visitante para ir lá orar por ela. Esse pastor, um homem de Deus, e chamou esse pastor para ir lá orar por ela, um homem de oração, um homem que Deus usava de uma maneira tremenda. Ele foi lá visitá-la e Marisa estava pele e osso, já com muitas cáries, aquela coisa terrível. Ele orou por ela, e aí virou para a irmã que chamou e disse: eu queria ir lá semana que vem orar por aquela mulher novamente. E ele voltou, e voltou, e voltou, e casou com ela. Ele era separado, tinha passado por uma decepção grande no casamento, só que esse homem tem doutorado na área de física, professor universitário, bilíngue, cultíssimo, uma condição financeira excepcional. E aí chegou para ela e disse: Marisa, eu quero casar com você. Ela botou para chorar e disse: não me engana não, não desperta no meu coração esse sentimento não. Olha para mim, o que eu tenho para te oferecer? Ele disse: olha, eu quero casar com você, porque Deus falou comigo para cuidar de você. Lembra da oração dela? Ela lá na frente, na praia, olhando para o mar, diz: Deus me dá um homem para cuidar de mim. E ele chegou e disse: Deus falou comigo para cuidar de você. E até hoje eles estão casados. Sabe, consegui trazê-la aqui um dia. Essa igreja vai precisar de dar lençol para o povo, de tanto o povo vai chorar, ouvindo o testemunho dela. Então preste atenção. Deus conhece você. Ele conhecia aqueles dois homens. Ele andava, estava andando com eles, mas eles olhavam e não enxergavam. E às vezes você é crente, está andando com Jesus, mas você não consegue enxergar o quanto você é amado, o quanto você é amada, o quanto você é precioso, o quanto você é preciosa, o quanto Deus quer o seu bem. Lembra de Jeremias 29:11? Você pode repetir comigo? Eu não sei se dá para colocar o texto aqui, mas Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você já pensou nisso? Deus pensa em você. Amém? Ah, meu amado, tem um texto, eu quero caminhar para o fim. O pastor disse que eu tenho até 9 horas, aí o povo começa a ir embora, aí eu tenho que parar mesmo. Então, antes que o povo vá embora, eu vou terminar. Amém ou não amém? Está vendo? O povo está dizendo que é verdade. Isaías 26:8, olha que texto tremendo, queridos. Olha que texto tremendo. Isaías 26:8 fala sobre o que Deus faz com os nossos sonhos. Diz assim: também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. Agora veja bem essa parte do texto: no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Sabia que o teu desejo para Deus é uma oração poderosa? Desejo. Lembra de Salmo 37, verso 4 e 5? Pode repetir comigo? Todo crente conhece esse texto. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o quê? Os desejos do teu coração. E o 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Está entendendo? Eu não sei o que tinha no coração daqueles dois homens, no caminho de Emaús, mas eu creio, pelo que o texto nos fala, que a angústia da alma deles era poder ter um contato pessoal com Jesus, era acalmar a alma, acalmar o coração. Então Jesus, que é onisciente, e é onipresente, e é onipotente, foi lá e disse: eu vou acalmar o coração de vocês. E eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte: eu e a minha esposa, nós temos um casal de filhos. A Carolina, que mora lá nos Estados Unidos, no Canadá,
perto de Vancouver, no Canadá. Nós temos um neto, a coisa mais linda do mundo, que é canadense, nasceu há 1 ano e 3 meses. E temos o Carlos Alberto II. Olha o nome dele. Carlos Alberto II. Sabe por quê? Porque ele nasceu no dia do meu aniversário. Era um desejo meu. Quando minha esposa ficou grávida, eu disse: eu desejo que seja um cabra macho, nosso primeiro filho. E foi, e é. Segunda coisa, quando foi aproximando a época dele nascer, eu disse: querido, eu fiz um pedido ao Senhor, que ele nasça no dia do meu aniversário. E outra coisa, de parto normal, porque não é eu que ia ter mesmo, era ela. Né? E aí, resultado, nasceu de parto normal. Tinham 6 irmãs grávidas na igreja na mesma época. Todas elas diziam: o nosso macho vai casar com a sua fêmea. Todas foram meninas, só o nosso foi menino. Só o nosso foi homem. Os outros todos foi menina. E segunda coisa, todas foram cesarianas, só o nosso foi parto normal. Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar que Ele estava realizando o desejo do meu coração. Está vendo que o seu desejo para Deus é uma oração? É uma oração. Ah, queridos, eu desejei um filho homem primeiro, depois veio a menina, nascendo no dia do meu aniversário, e que fosse parto normal. Aí você diz: mas pera lá, foi. Deus leva a sério o seu desejo. Leva. Amém? Muita gente ficou em silêncio olhando. E deseje diante de Deus. Ore a Deus. E diga: Deus, eu gostaria de testar isso. Eu gostaria de colocar diante do Senhor esse projeto, esse alvo, esse sonho. Sabe, Deus, Ele é detalhista. Como Deus é meticuloso, queridos. É tremendo. Quando você vai para o texto, você percebe que Jesus caminha com aqueles homens e chega no momento que eles não tinham como não reconhecer que era Jesus. Era na ceia. O momento de mais intimidade, aquele momento onde você não gosta de convidar alguém para comer à sua mesa, na sua casa, se não for uma pessoa que ela tem acesso ao teu coração, à tua casa. E aí Jesus estava comendo com eles, e naquele momento Ele se revela para eles. Jesus tem o momento certo, a hora certa, o lugar certo, para se revelar a você. Amém? Creia nisso. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa que está aqui, que veio ouvir a Tua voz. Ó Santo Espírito, se revela a cada um. Deus, o Senhor é tão maravilhoso, tão maravilhoso. É tremendo ver o quanto nós somos importantes para o Senhor. Ó Deus, se revele a cada homem, a cada mulher, a cada irmão, a cada irmã que está aqui, de uma maneira muito particular e íntima, como o Senhor se revelou àqueles 2 homens no caminho de Emaús. Nós rogamos, ó Pai, que o Senhor derrame sobre cada uma a Tua plena graça, em nome do Senhor Jesus. Amém.